Olá, meus amados irmãos, eu estou fazendo esse vídeo para trazer uma palavra de Deus para os irmãos e para todos que estão me ouvindo, já que nós não podemos nos reunir no templo, na igreja, né? Na verdade, nós somos a igreja, os crentes em Jesus Cristo, né? Mas nós não podemos nos reunir no templo, então por isso nós estamos fazendo lives, vídeos com mensagens para os irmãos poderem ouvirem, assim, meditarem também na palavra de Deus. Eu gostaria de trazer uma mensagem, pequena meditação, no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 13. Baseado nesse versículo, eu gostaria de destacar 3 pontos importantes que vai mostrar um grande servo de Deus, Moisés, que diante de uma grande dificuldade que ele estava enfrentando, ele mostrou a sua confiança em Deus, né? E nós estamos atualmente enfrentando, né, uma grande luta, dificuldade, que é essa questão desse vírus, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E como cristãos, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós não podemos nos desesperar e achar que não há esperança, né? Não há solução. Nós sabemos que há uma solução. Deus é a solução, né? E se Ele está permitindo tudo isso, Ele tem um objetivo. Ele quer nos ensinar algo, ensinar para a igreja e também para aqueles que ainda não são crentes, que não entregaram suas vidas para Jesus Cristo. Deus também está falando com você, né? Então, eu gostaria de ler esse texto de Êxodo 14, versículo 13, onde diz assim a palavra de Deus: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, meus amados irmãos, todos que estão me ouvindo, aqui nós podemos ver Moisés, um grande servo de Deus, diante de uma grande barreira, no caso, o Mar Vermelho, que estava à frente dele, né, e atrás dele vinha o exército de Faraó, né, para pegá-los, vamos dizer, né, para destruí-los ali. Mas Moisés, ele demonstra confiança em Deus, né? Então, um líder, alguém que Deus chama para guiar o povo, não pode temer, não pode se entregar às lutas, às dificuldades. E Moisés passou por isto, né? Então ele diz para o povo, primeiro ponto importante aqui que Moisés diz para o povo: não temais. Não tem mais. Moisés, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus iria resolver aquela situação. Humanamente falando, ele não tinha solução, não tinha como ele resolver. Mas ele confiava em Deus. E por isso que ele diz para o povo: não tem mais. Então, isso significa confiança em Deus e não temor aos homens. Normalmente, muitos de nós tememos aos homens, né? Mas nós não precisamos temer ao homem, a ninguém, ou às situações que nós enfrentamos em nossas vidas. Nos Salmos 46, versículo 1 e 2, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então, meus irmãos, nós não podemos temer a homem nenhum, não podemos temer as situações da vida que nós enfrentamos. Nós vamos temer somente a Deus. Nós vamos confiar somente em Deus. Então, Moisés aqui ele está exortando o povo diante de uma grande dificuldade, né? Porque como é que Moisés poderia resolver aquela situação? Não tinha, humanamente falando, não tinha. Mas ele sabia que existia um Deus em que ele confiava, em que ele cria, e ele estava passando para o povo quanto a este Deus que ele conhecia. Ele diz: não tem mais, não fiquem com medo, né? No Salmos 27, versículo 1 também, o salmista nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A quem nós iremos temer? A Deus ou esse vírus que surgiu agora? Claro, nós devemos ter
o certo cuidado, né? Devemos fazer a nossa parte, mas a nossa confiança está em Deus, não naquilo que nós fazemos. Não adianta só você lavar as mãos com álcool gel, seja o que for. Só lavar as mãos. Se você não confiar em Deus, se você não colocar nas mãos de Deus, nada resolve, né? Até mesmo ficar em casa. Ficar em casa, temos que ficar em casa, mas vamos ficar só em casa? Fazendo o que em casa? Descansando, dormindo? Não, vamos ficar em casa, mas vamos buscar a Deus. Porque Deus nos colocou nessa situação, porque Ele quer que a gente tome uma posição, que a gente haja. E nós vamos ver aqui o que Moisés fez, né? Não tem mais. Primeiro ponto. E segundo ponto, ainda muito importante, que Moisés fala com o povo, ele diz: aquietai-vos, ou seja, descanse em Deus e na sua soberania. Deus está acima de tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe que temos esse mar à nossa frente e que temos um exército atrás de nós para nos pegar. Então descanse nele, aquietai-vos, não se atemorizem, confie em Deus, descanse nele. No Salmos 46, versículo 10, também nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está dizendo: aquietai-vos, se acalmem, porque eu sou Deus. Deus sabe o que está fazendo. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar com medo do que está acontecendo, do que poderá acontecer. Devemos confiar em Deus. E o terceiro ponto, são 3 pontos, né? O último ponto aqui, além de Moisés dizer para o povo: não tem mais, aquietai-vos, ele ainda diz mais: vede o livramento que o Senhor vai fazer, né? Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Isso significa fé, numa só palavra. Veja o livramento. Como é que Moisés poderia ver o livramento? O mar à sua frente e o exército atrás. Como é que ele pode... Aos olhos humanos ele não estava vendo nada que poderia resolver a situação, né? Humanamente falando, ele não tinha solução. E ele, quando ele falou veja o livramento, ele não estava confiando em si ou no que ele poderia fazer. Ele estava confiando nesse Deus que ele diz a palavra: não tem mais, aquietai-vos, veja o livramento. Ou seja, tenha fé, porque Paulo diz, né, que nós não andamos pelo que vemos, né? A nossa fé, nós não precisamos tocar, nós não precisamos ver para crer. Lembra de Tomé? Jesus Cristo diz para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Então, Moisés ali, ele não tinha uma solução humanamente falando, mas os olhos dele estavam para Deus. Por isso que ele pode dizer para o povo de Israel: veja o livramento, veja o livramento. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Moisés não estava vendo com seus olhos, mas com os olhos da fé. Ele estava vendo o livramento de Deus. Ele sabia que Deus iria agir, que Deus ia fazer alguma coisa. E então ele pôde colocar isso diante do povo de Israel para que eles pudessem confiar em Deus, né? Veja o livramento. Agora, depois que Moisés exorta o povo, né, diz para o povo para não temer, aquietai-vos e vê o livramento de Deus, o que acontece agora? Deus fala com Moisés, no versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Agora Deus está falando para Moisés: Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marchem. O que é que isso significa? Isso significa que nós não podemos ficar parados diante daquela dificuldade ali. Moisés não poderia ficar assim: o que é que eu vou fazer? Eu fico parado esperando o Senhor agir. Deus ia agir, mas Deus disse para Moisés: mande o povo marchar. Mande o povo seguir em frente. Então, na situação que estamos agora, Deus não quer que nós paremos. Não estou dizendo que nós vamos entrar no templo agora e todo mundo se reunir e desobedecer também as leis, né? Nós não vamos parar no sentido que nós não vamos deixar de falar da palavra de Deus,
né? Nós vamos continuar falando a palavra de Deus, como estamos falando aqui, até o dia que Deus vai permitir a gente voltar novamente para o templo. Então, Moisés tinha que chegar para o povo e dizer para o povo marchar, para seguir em frente e não desistir. E confiar em Deus, que Deus iria abrir o caminho, né? Precisamos marchar e ir em frente, e Deus vai nos guiando, nos livrando de todo perigo, conforme a sua vontade, né? E Deus falou também com Moisés no versículo 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés tinha o seu bordão, seu cajado, né? E Deus diz: você levanta o seu bordão diante do mar. Então, Moisés não tinha poder, mas Deus mandou, e ele tinha que fazer. Então, o que é que Deus está nos mandando fazer? Eu entendo, né, que Deus está dizendo: vão para suas casas, fiquem nas suas casas, busquem a mim, né? Meditem na minha palavra, orem, clamem, porque Deus vai fazer o livramento, né? Então, essa é a mensagem para nós, irmãos. Não temais, aquietai-vos e veja o livramento. Veja o livramento de Deus. Se nós não confiarmos em Deus, se nós formos temer ao que está acontecendo, então vai ser muito pior para nós. Então, meus amados irmãos, esta é a mensagem que eu deixo para todos vocês. E para você que ainda não é um crente, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia também fala contigo. Deus fala com você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer lhe dar a vida eterna. Deus quer lhe salvar. E você precisa fazer o quê? Se arrepender. Você precisa entrar na arca. A arca é Jesus Cristo. Lembra de Noé? Deus mandou Noé construir uma arca. E quem entrasse naquela arca iria ser salvo. Quem foi que entrou? Só Noé e sua família. 8 pessoas. Todo o resto do mundo foram mortos na água, no dilúvio. Então, hoje Deus quer nos dar o livramento. Mas tem pessoas que não querem. Tem pessoas que estão rejeitando. Então, aproveite enquanto há tempo. Porque quando a arca fechar, quando a porta se fechar, você não vai mais poder entrar. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Deus quer lhe salvar. Busque a Deus enquanto se pode achar, como o profeta Isaías falou. Porque vai chegar o tempo que vão procurar Deus e não vão encontrar. Então, enquanto você tem a oportunidade, busque a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.